Saudações, caros lupinos. Bem-vindos a este especial de 12.000 inscritos. E hoje eu quero lhes falar um pouco sobre a Bíblia do Lobisomem, um livro criado onde fala um pouco sobre uma religião criada para lobisomens. Bom, mas antes, eu tenho alguns salves para mandar ainda. Se lembram que eu prometi que mandaria salves àqueles que comentaram o meu nome, o nome deste canal, em um certo vídeo de um canal chamado Lendários? Pois então, agora chegou o seu salve. E os salves de hoje vão para Wesley Gomes, Gustavo Nascimento, Bruno Silva, Nádia, Eumene Giuseppe, Drica Santos, Luffy Rue, Spark Hawken, Claude Strife, Vinícius Leite, Canal Canalice Amil, Canal Conteúdo Lândia, Canal do Marcão, Spell do Lobisomem, Tiago Souza e a Jefferson Escabarum. A Bíblia do Lobisomem. Como eu já disse, trata-se de um livro referente a uma religião sobre lobisomens. Eu não pretendo me aprofundar muito sobre este assunto. Apenas venho lhes trazer conhecimento sobre a existência disso. O fundador da tradição pagã, ou se preferir falar religião pagã do lobisomem, é Christopher Belmont Johnson. Ele está há mais de 11 anos fortemente envolvido com o ocultismo. E quando eu digo fortemente, realmente não é pouca coisa. Ele é um dos iniciados, dos construtores do Aditum, uma escola de mistério ocidental. É membro da Logia Telâmica Horus Maat. Também é membro da Ordem do Dragão Negro, do Templo do Vampiro e da Igreja de Satanás. Christopher Belmont é um bruxo hereditário. Seu pai, durante algum tempo, era o sumo sacerdote de seu próprio grupo oculto, chamado Wicca Heart Coven of Power. Bom, como conheço esses jovens que aqui comentam, aposto que após eu ter mencionado bruxo hereditário, vai aparecer um monte de bruxinho hereditário aí. Ou lobisomem hereditário, não é? Do tio, do pai, do avô, ou sei lá do que, de quem. Ah, meu avô me deu um livro tal que falava não sei o que. Então, não pense em deixar isso nos comentários, porque as coisas não são como devem supor. Tudo na vida requer estudo e mais estudo, e nisso não é diferente. Christopher Belmont é um adulto que se dedica fortemente a isso há 11 anos, fora os outros anos de aprendizado e iniciação. Não foi pegando um livro qualquer, lendo algo que nem ele era capaz de compreender, que ele se tornou o que ele é. Pois enfim, fora a esses grupos ocultos que eu já citei, Belmont está envolvido em outros mais, que não citarei. Assim como também já esteve em programas de rádio na Irlanda, e é ex-anfitrião de um programa pagão chamado Filosofia Hermética e Magia. Christopher Belmont então declarou: eu observei que havia um potencial para que esta filosofia fosse usada
em um contexto religioso, de maneira que nunca tinha sido feito antes. Se uma pessoa acredita ou não na espiritualidade, não importa, pelo simples fato de que ainda vivemos as ideias do darwinismo social. Ficou claro para mim que quanto mais você está em sintonia com a natureza, como ela realmente é, mais poderoso você será. E se você considerar o axioma hermético, então faz sentido que estar em sintonia com a natureza faria uma sintonia com o lado espiritual do homem. E todos haviam tentado ditar que o homem deveria ou não acreditar na espiritualidade, sabendo que uma vez resolvido este problema, o homem estaria livre para se envolver em suas inclinações instintivas, sem que nada o impedisse. Depois de muitos anos estudando tudo o que conseguiu sobre filosofia e ocultismo, ele então formulou sua própria religião, a religião do lobisomem. Nela é permitido que os seus discípulos se envolvam em suas inclinações carnais instintivas, sem que o intelecto fique no caminho. Então, se eles escolhem acreditar na espiritualidade, seus instintos animais guiarão essa espiritualidade. Ao contrário de outras religiões do caminho da mão esquerda, o lobisomem nunca é obrigado a acreditar ou desacreditar da espiritualidade. Como eu já disse, ao contrário de muitas religiões, a do lobisomem não obriga a acreditar ou descrer na espiritualidade. Em vez disso, é dada uma lição muito importante. Pense por si mesmo. Decida por si mesmo se a espiritualidade é real para você ou não. Cada um tem a liberdade de tomar essa decisão por si, e é ensinado que assim são seus companheiros lobisomens. Portanto, um lobisomem espiritual e um lobisomem ateísta não terão nenhum problema em praticar a mesma religião. E se alguém for bastante excêntrico, pode tomar ambos pontos de vista, dependendo do que eles precisam para se ajustarem aos seus objetivos atuais. Acreditamos em crescer como pessoas que não ficam no mesmo lugar a vida inteira. Isso se estende a todas as áreas de nossas vidas, incluindo espiritualidade e ou não espiritualidade. Muitos dos ritos praticados nesta religião podem ser praticados tanto pelo espiritual quanto pelo não espiritual. Por exemplo, a prática da Werewolf Form pode ser vista como uma experiência espiritual e também uma experiência psicológica. Do ponto de vista espiritual, quando se assume a forma de lobisomem, eles estão se tornando possuídos por um eu superior ou por um ser astral, que é seu próprio eu num plano superior. E de um ponto de vista psicológico, não espiritual, é uma maneira bem pensada de usar uma das fraquezas do homem a seu favor. É mais fácil, às vezes, que os seres humanos coloquem para fora as coisas e depois as aceitem sobre si mesmas. Portanto, ao invés de tentar se transformar em uma pessoa, por exemplo, mais carismática, desinibida ou séria, o lobisomem simplesmente externaliza este aspecto.
Ao externalizar isso, o lobisomem assume a forma dessa pessoa e finge tornar-se possuído por ela. É como se outra pessoa surgisse, só que essa mais carismática ou séria, se for o caso. Assim, usando as próprias fraquezas psicológicas como uma força muito real. Assim, o lobisomem que vê a suposta forma de lobisomem como puramente psicológica tem um truque único que eles podem usar em si mesmos para se permitirem se tornar o ator final no jogo do mundo e se tornarem o tipo de personagem nessa história que eles desejarem. Tendo em mente a prática da união perfeita, ao abraçar totalmente a dualidade, pode até ser possível para alguns vê-la como uma experiência espiritual e psicológica ao mesmo tempo. E mesmo que não se acredite no místico, pode permitir que se expresse o amor de ser um lobisomem ao alinhamento com a religião e a filosofia. Quando alguém se torna membro da Catedral do Lobisomem, eles começam como um membro vitalício. Mas, no entanto, essa não é a única posição dentro da Catedral do Lobisomem. O sistema de classificação é o seguinte: membro vitalício, aprendiz de lobisomem acólito, aprendiz de companheiro lobisomem, sacerdote ou sacerdotisa e, por último, mestre lobisomem. Dentro da Catedral do Lobisomem existem dois grupos, duas ordens dominantes: o sacerdócio do lobo e a ordem de Marchúzias. O sacerdócio do lobo contém membros que ganharam o posto de sacerdote ou de sacerdotisa e são considerados os ministros da Catedral do Lobisomem. E a ordem de Marchúzias? Bom, o funcionamento desta ordem é inteiramente secreta. Somente aqueles dentro de sua sociedade seleta sabem o propósito ou as práticas desta ordem. A Catedral do Lobisomem foi criada para aqueles com uma mentalidade darwinista social e estejam no caminho da mão esquerda. Com ela podemos praticar nossa filosofia sem a restrição e os problemas que outras religiões encontraram. E é por isso que não exigimos crença na espiritualidade e nem a descrença nela. Tudo o que é necessário para a adesão é que se aceite a filosofia estabelecida no Manifesto de O Lobo, e é preciso que você seja maior de idade em seu país. Se estiverem dentro desses padrões, todos são livres para se juntar à Catedral do Lobisomem. E também, ao contrário das ordens ocultas clássicas, não exigimos que você pague uma taxa de adesão. A maioria destas ordens foram obrigadas a cobrar essa taxa para continuar a enviar ao aluno atualizações de lição. Mas, no entanto, com o advento da internet, isso realmente não é mais necessário. A única taxa que você paga é a sua de adesão vitalícia. Mas isso se você desejar comprar livros sobre nossos ensinamentos. Mas isso é inteiramente opcional e não é exigido. Cada homem e mulher têm sido conduzidos para a evolução através da sobrevivência. Isso é óbvio
para qualquer lobisomem verdadeiro. O homem é um animal predatório, é de seu instinto, e em união com seu intelecto, prevalecerá e se elevará ao seu verdadeiro destino. Chamamos essa unificação de transformação licantrópica. A transformação licantrópica é a capacidade e o processo de permitir que o instinto domine o intelecto. Os princípios morais e éticos não devem se tornar um bloqueio sufocante que faz pensar antes de agir. Pensar de uma maneira que o faça se sentir correto. Porém, dito isto, não toleraremos nem toleramos qualquer atividade ilegal. O envolvimento em tal ato resultará na sua expulsão da Catedral do Lobisomem. A religião do lobisomem exige que seus seguidores se abstenham de qualquer comportamento criminoso. A Catedral do Lobisomem encerrará a associação de qualquer indivíduo que não o fizer. Para ser um lobisomem discípulo desta religião, exigimos de ti um comportamento adulto. A Catedral do Lobisomem não será responsabilizada pelas ações de quem não obedecer às leis de seu país. E aos lobisomens que desejam se envolver em nossas práticas espirituais, é passado primeiramente uma lição muito importante. Pense por si mesmo. Não negue a si o estudo e o conhecimento, seja ele sobre o que for. Só porque um grupo, religião, cultura ou sociedade lhe diz que algo é apropriado ou impróprio, não o torna assim. Aprenda que o que é melhor para você deve vir da pessoa que está mais qualificada para decidir isso. Quem é esta pessoa? Você mesmo. Estude, aprenda e decida por si mesmo em que deve acreditar ou seguir.